Eu quero cumprimentar a Igreja e todos aqueles que nos assistem nesta tarde com a paz de Deus. Quero informar os irmãos que tanto eu como a Liliana, o Miguel, o Lucas e o Simão, nós estamos bem. Aliás, o Simão até tem estado a dar saltos na vida, como os irmãos têm visto, mas dizer aos irmãos que nós nos encontramos bem. Também agradecer àqueles irmãos que têm ligado para saber como é que nós estamos. Têm tido também este cuidado para connosco, também muito obrigado. A nossa realidade tem sido uma realidade também de mudança, não somente a nossa, mas também a vossa, de certeza. Eu vejo hoje a minha casa como um call center, não é? Eu telefonicamente para um lado, a Liliana para o outro, o Miguel em telescola, o Lucas em telescola também, até o pequenito, às segundas-feiras, o Simão, ele está em frente a um computador, também com as suas folhinhas dos trabalhos que a professora manda a mostrar os trabalhos. Então, as nossas realidades, elas mudaram, mas agradecemos ainda assim este tempo, porque sabemos que Deus está no controle, na direção de todas as coisas, e já só faltam 15 dias para nós voltarmos a ter os nossos cultos presenciais, querendo Deus. Amém? Então, nesta tarde, gostava de trazer até às vossas vidas, como partilha bíblica, uma mensagem intitulada Vivendo sem Medo do Futuro. Nós, quando estamos a olhar para esta nova realidade, muitas vezes podemos ficar com uma perspectiva apenas da espera que venha a vacina para combater este Covid-19 e podemos ficar numa expectativa de que vamos voltar a viver uma vida como tínhamos vivido até aqui, mas gostava de vos alertar para que a perspectiva da vida em nós seja baseada não somente numa vivência das coisas que vemos acontecer, mas sobretudo naquilo que está escrito neste livro, naquilo que está escrito na Palavra de Deus. Muito especificamente em relação às pestes, aos vírus, podíamos encontrar várias passagens na Bíblia falando sobre isto, mas eu gostava de lembrar o que está escrito em Mateus no capítulo 24. E Mateus capítulo 24 nos traz os sinais que antecedem a vinda de Jesus, ou melhor, a segunda vinda de Jesus. E é preciso dizer que Jesus ele trouxe uma ilustração para nos ajudar a compreender melhor esses sinais que antecedem a sua segunda vinda. E essa ilustração é a ilustração da mulher que está grávida e está para dar à luz, ou seja, da parturiente que vai dar à luz. E de que forma é que Jesus colocou esta ilustração? Jesus colocou esta ilustração dizendo que, como a parturiente, como a mulher que entra em trabalho de parto para dar à luz, em que ela vai experimentar as contrações. E as contrações, ela, à medida que o processo avança, as contrações, ela vai sentindo essas contrações de uma forma mais intensa e num espaço de tempo cada vez mais curto. Da mesma forma, esta ilustração serve para nos ajudar a entender e a compreender que os sinais que antecedem a vinda de Jesus, eles também vão acontecendo cada vez mais intensamente e num espaço de tempo cada vez mais curto até que Jesus novamente vem. E especificamente falando sobre as pestes, nós percebemos que as pestes é um dos sinais que antecedem a vinda de Jesus. Por isso, mesmo que venha esta vacina que virá, se Deus quiser, outros vírus eles virão também no futuro e precisamos estar preparados e encarar esta nova realidade da nossa vida. Mas se precisamos de encarar esta nova realidade, nós também precisamos de encarar uma realidade que eu trago nesta tarde e por isso o título desta mensagem, Vivendo sem Medo do Futuro. O apóstolo Paulo, e é desta forma que eu gostava de começar, porque o apóstolo Paulo ele escreveu várias cartas e uma delas, que é aquela que eu trago nesta tarde, e baseada nesta carta de Paulo aos Filipenses, nós percebemos que Paulo ele aprendeu a viver a sua vida pela perspectiva de Deus. Ou seja, ele aprendeu a olhar para a sua vida com os olhos de Deus, pela perspectiva divina.
ele não mais olhava para a vida pela perspectiva natural, no horizonte humano, naquilo que os nossos olhos naturais conseguem alcançar, mas Paulo, ele aprendeu a viver a sua vida na perspectiva Deus-homem, na perspectiva vertical, na perspectiva do céu-terra. E então é nesta perspectiva que nós vamos ver nesta tarde alguma coisa que Paulo tem para nos informar, ajudar também em como viver uma vida sem medo do futuro. Em primeiro lugar, Paulo ele olhava para o passado sem amargura. E gostava de vos levar a ler o versículo 12 do capítulo 1 de Filipenses. E o versículo 12 do capítulo 1 de Filipenses diz assim: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Então aquilo que Paulo está a dizer que, olhando para o seu passado, revendo o seu passado, ele conseguia olhar para todas essas coisas que lhe aconteceram e dizer que todas elas contribuíram para o progresso do Evangelho. Mas que coisas é que lhe aconteceram? Olha, Paulo ele sofreu perseguições. Paulo ele sofreu prisões, açoites, acusações, naufrágios, fome, frio. Até chegaram a chamá-lo de paroleiro. Todas estas coisas aconteceram na sua vida e ele podia rever o seu passado com tristeza. Ele podia rever o seu passado com inquietação. Ele podia rever o seu passado com amargura. Mas Paulo, ele não revê, ele não olha para o passado com amargura. Paulo, ele olha para o passado dizendo que todas essas coisas, elas contribuíram para o progresso do Evangelho. E sabem, o Evangelho, ele não somente progride na vida dos outros. O Evangelho, ele também progride na nossa própria vida. O Evangelho, ele também nos salva. O Evangelho também nos alimenta. O Evangelho também cuida de nós. O Evangelho também nos marca. O Evangelho também trata connosco. E todas aquelas coisas do seu passado, Paulo está a dizer, por outras palavras, que tudo isso tratou a minha vida e serviu para que eu seja hoje o homem que sou hoje, mas também serviu para que, através de mim, tudo aquilo que eu passei também serve para eu consolar outros, também serve para eu levar a outros, também serve para salvar a outros. Então, amados, nesta tarde, precisamos de olhar para o nosso passado não com amargura, mas precisamos de olhar para o nosso passado pela perspectiva divina e com os olhos de Deus, sabendo que as coisas naturais que nos aconteceram não nos aconteceram para trazer sofrimento, mas aconteceram na nossa vida para um bem maior, para sermos aquilo que somos hoje em Cristo Jesus e para levarmos outros a serem o que podem ser hoje e amanhã em Cristo Jesus também. Lembrando aquele versículo que diz que todas as coisas conjuntamente elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E o bem daqueles que amam a Deus, este bem, em última instância, alargando o contexto, é um dia estar com Cristo na glória. Amém. Em segundo lugar, Paulo, ele olhava para o presente com alegria. Aleluia. E eu gostava que vocês pudessem ler comigo os versículos 13 a 18 que dizem assim: De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei
ainda. Aleluia! Então Paulo, ele não somente consegue rever o passado sem amargura, mas ele consegue olhar para o presente com alegria. Reparem que no versículo 14 diz: e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente e sem temor. Então, nós conseguimos perceber que se pelo olhar natural as prisões de Paulo poderiam nos trazer algum desconforto e pensarmos que iria limitar o seu ministério, antes pelo contrário. As prisões de Paulo, o que é que estavam a trazer? Não estavam a trazer limitação ao ministério, mas estavam a trazer uma abertura de novos horizontes. E não nos podemos esquecer que o seu contexto nesta hora era um contexto de prisão. Paulo estava preso quando estava a escrever esta carta. Mas aquilo não limitou o seu ministério. Antes estava a abrir um novo horizonte. E que novo horizonte era este? Os irmãos lá em Roma estavam-se a sentir revitalizados, aleluia, pelas suas algemas, pelas suas prisões. Diz o versículo 13, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Ou seja, ele está a dizer, agora nesta condição estando preso, as minhas prisões até chegaram à guarda pretoriana, ou seja, abriu um novo horizonte que ninguém pensava, nem ninguém estava à espera, mas até a guarda da elite do imperador teve esta oportunidade de ouvir, teve esta oportunidade de crer, tive esta oportunidade de experimentar também o Cristo do Evangelho. Aleluia! Mas também, não somente eles, mas também nós. E é preciso dizer isto nesta tarde, que também nós experimentarmos este rasgar do horizonte, ou seja, estas cartas prisionais. Hoje eu estou a falar delas. Hoje eu estou a falar de Paulo. Hoje eu estou a dizer que estas cartas, elas até chegaram ao nosso dia. Elas romperam, elas rasgaram o horizonte e elas chegaram até nós. E elas chegaram até nós e elas são para nós hoje. Elas são verdades fundamentais e gloriosas nos dias de hoje e para a nossa vida e para o nosso ministério. Então se Paulo, ele olhava para o passado pela perspectiva divina, ele, embora preso no presente, ele também conseguia olhar para o presente numa perspectiva divina e dizendo que o seu presente, ele lhe trazia alegria. Mas Paulo, ele não somente ele reviu o passado sem amargura, ele via o presente com alegria, mas também Paulo, ele contemplava o futuro com uma certeza gloriosa. E eu gostava de vos levar a ler comigo do versículo 19 ao versículo 26 e diz assim: porque sei que disto me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Aleluia! Então Paulo, ele vivia contemplando o futuro com uma certeza gloriosa. Ou seja, Paulo, ele não olhava para o futuro como um martírio, mas Paulo olhava para o futuro com alegria. Paulo não olhava para o futuro na expectativa da guilhotina, mas Paulo olhava para o futuro na expectativa do paraíso. Paulo, ele não olhava para o futuro numa expectativa de um fim trágico. Paulo, ele olhava para o futuro como uma recompensa gloriosa na sua vida. Aleluia!
Então Paulo é um homem que, apesar de ter experimentado o que experimentou, apesar de estar em prisão, apesar de todas estas coisas serem uma realidade na sua vida, Paulo, ele não vive amargurado pelo passado. Paulo, ele não vive infeliz pelo presente. E Paulo, ele não vive completamente desorientado por causa do futuro. Antes, pelo contrário. Ele vive alegre e ele vive alegre. Sempre alegre. Porque Paulo, o que nos está a mostrar é que a alegria do crente, ela não vem como resultado das circunstâncias. A alegria do crente, ela vem como resultado de uma salvação em Cristo Jesus. Aleluia. E por isso, se calhar, nós estamos-nos a perguntar nesta tarde, mas pastor Marco, explique-me, por favor, como é possível que Paulo, ele, olhando para todas essas coisas que ele experimentou na sua carne, ele podia viver alegre. E eu quero-te explicar também nesta tarde. 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz que no amor não existe medo. E que o perfeito amor lança fora todo o medo. Então, nós podemos viver uma vida olhando para o futuro sem medo. Porque quando o homem e a mulher conhecem e experimentam o amor de Deus na vida do homem e da mulher lança fora o medo. Glória ao nome do Senhor. Então, quando nós experimentamos o amor de Deus, o medo é lançado fora. O medo, ele vai embora. E Paulo, ele na sua vida, ele tinha conhecido e experimentado o amor de Deus. E por isso ele agora, ele vivia sem medo. E a alegria que ele vivia não era resultado das circunstâncias. Mas a alegria que ele vivia era resultado de uma certeza de salvação. Então nesta tarde, tanto tu como todos aqueles que possam estar a ouvir ou que ainda não ouviram, mas que precisam de ouvir a mensagem de salvação, só vão perder o medo de viver o futuro quando verdadeiramente aceitarem Cristo como seu único e suficiente Salvador, experimentando o amor de Deus na sua vida. E o medo automaticamente vai embora. O medo do futuro vai embora. Porquê? Porque agora uma paz consoladora, uma paz que excede todo o entendimento, vai habitar na tua vida por meio de Cristo Jesus. Eu nesta tarde, eu gostava de finalizar esta mensagem. E gostava de finalizar esta mensagem levando-te até ao Salmo 51. E eu gostava que tu pudesses abrir comigo nesta tarde o Salmo 51. E nesta tarde eu vou-te deixar 3 versículos e tu podes ler estes versículos de uma forma sentida diante de Deus. Tu podes agarrar nestes versículos e levá-los a Deus como uma oração sentida. Mas também tu podes agarrar nestes 3 versículos e tu podes cantá-los como um louvor diante de Deus. E foi isto que o autor deste capítulo 51 de Salmos, que foi Davi, ele levou isto até diante de Deus. Ele compôs este hino, ele compôs este cântico ao Senhor, por causa de uma situação problemática que veio na sua vida, que trouxe uma consequência grave na sua vida, mas ele agora estava diante de Deus, revelando tudo aquilo que estava no seu coração e trazendo tudo aquilo que ele estava a passar e toda a sua vontade diante de Deus, e que tu possas nesta hora, independentemente daquilo que é o teu passado, independentemente daquilo que é o teu futuro, independentemente da forma como tu contemplas o teu futuro, o teu presente, eu quero te dizer uma coisa. Tu precisas, e nestes 3 versículos tu possas fazê-lo de uma forma sentida, lendo, ou orando, ou cantando. E eu nesta tarde, eu gostava que tu pudesses olhar para os versículos 10, 11 e 12. E eu vou lê-los em primeiro lugar. Mas nesta tarde eu também vou cantá-los. E vou cantá-los como um cântico sentido. Para que tu nesta tarde, se tu não consegues olhar para o passado sem ser com ressentimento e amargura, se não consegues olhar para o presente com alegria,
Isso não consegues nem tão pouco equacionar um futuro. Tu precisas destes 3 versículos nesta tarde. Eles dizem assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Repara, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então a alegria do homem, a alegria de viver, ela não é resultado das circunstâncias, mas a alegria de viver é resultado da salvação por Cristo Jesus na vida do homem e da mulher. Então fecha os teus olhos nesta tarde, e eu vou cantar estes 3 versículos. Cria em mim um coração puro e renova em mim o teu Espírito. Cria em mim um coração puro e renova em mim o teu Espírito. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo e torna a dar-me a alegria da salvação e renova em mim o teu Espírito. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo e torna a dar-me a alegria da salvação e renova em mim o teu Espírito. E renova em mim o teu Espírito. Então nesta tarde, que a tua vida ela possa mudar. E ela possa mudar não por causa das circunstâncias, mas ela possa mudar como ela precisa de ser mudada, com a certeza da salvação, porque da salvação vem a alegria de viver, para o presente, para o futuro, e não esquecendo, sem amargura, o passado. Então aquilo que eu te desejo nesta tarde é que tu possas olhar para a vida pela perspectiva divina, com os olhos de Deus, sabendo que tu podes viver uma vida sem medo do futuro, se tu entregares a tua vida ao Senhor. Então nesta tarde, que Deus ricamente te abençoe. E um grande abraço para todos vocês.